Conselho Nacional de Justiça, através da tabela de movimentos existente no Sistema de Gestão das Tabelas Processuais Unificadas, padronizou para todo o Brasil a movimentação processual dentro do Poder Judiciário. Neste sentido, temas de grande relevância possuem movimentos específicos criados para que seja possível dimensionar a situação destes temas em todo o território nacional, bem como para que se tenham dados para a realização de análise situacional e definição de políticas públicas. Alguns dos temas de grande relevância neste cenário são os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, feminicídio, crimes contra idosos, crianças e adolescentes. Para tanto, existem movimentos criados para análise das medidas protetivas de urgência, que são tratadas dentro do Poder Judiciário. Derivado da relevância do tema, o CNJ estabeleceu movimentos específicos a serem utilizados quando da análise de pedidos de medidas protetivas pelos órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Atualmente, existem 3 movimentos específicos para análise de um pedido inicial de medida protetiva. São eles: 11423, concessão de medida protetiva; 11424, concessão em parte de medida protetiva; e 11425, não concessão de medida protetiva. Há ainda outros 2 movimentos de medida protetiva a serem utilizados quando do descumprimento de uma medida protetiva anteriormente concedida ou quando se decide pela prorrogação de uma medida protetiva já concedida, conforme segue: 14681, descumprimento de medida protetiva; 14733, prorrogação de medida protetiva. Para todos os movimentos de medidas protetivas, com exceção feita ao movimento de não concessão, existem complementos obrigatórios a serem preenchidos. São eles: destinatário de medida protetiva, tipo de medida protetiva. O lançamento dos movimentos de medida protetiva no sistema ProJude já está configurado de maneira a facilitar o lançamento dessas medidas pelos usuários do sistema. Observa-se na imagem exemplificativa que, quando da concessão de uma medida protetiva, os complementos necessários pelo CNJ já são expostos em tela. Neste outro exemplo, agora de concessão em parte de medida protetiva, os complementos exigidos pelo CNJ também já são exibidos na tela, com o objetivo de facilitar o cadastramento das medidas protetivas. Assim, basta que o usuário selecione qual ou quais são os destinatários das medidas protetivas e os tipos de medidas protetivas que estão sendo concedidos. Feita a seleção, o movimento processual pode efetivamente ser lançado e estará de acordo com todas as regras estipuladas pelo CNJ. Importante destacar que, quando da análise do descumprimento de medida protetiva ou prorrogação de medida protetiva, os mesmos complementos abordados anteriormente são exigidos. Existem casos em que a autoridade policial concede uma medida protetiva para a vítima de violência. Nestes casos, cabe ao Poder Judiciário, ao analisar a questão, homologar ou revogar a medida protetiva determinada por autoridade policial. Nesta análise, existem movimentos específicos que o Poder Judiciário deve utilizar. São eles: 12476, homologação de medida protetiva determinada por autoridade policial; 12479, revogação de medida protetiva determinada por autoridade policial. O formato da informação, que deve ser lançada quando da homologação ou revogação de medida protetiva determinada por autoridade policial, é exatamente o mesmo dos movimentos de medida protetiva abordados inicialmente. Ou seja, é necessário que o usuário do sistema ProJude, ao lançar o movimento 12476 homologação ou 12479 revogação, insira como complementos do movimento o destinatário da medida protetiva e o tipo de medida protetiva. Em ambos os casos, pode-se selecionar mais de uma opção. Então lembre-se, as tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário são de observância obrigatória pelos tribunais de todo o país.
É por meio delas que os indicadores e estatísticas são padronizados para todo o Brasil. O seu uso é necessário para que a produtividade de sua unidade judicial possa ser corretamente aferida tanto pelo TJPR como pelo CNJ.